Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia para quem já chegou. Galerinha, vamos começar a nossa aula de física, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de física virtual. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Raoni está aqui no chat, né? Bom dia, Raoni. Temos aqui Eduarda Brito, Heitor, Raoni, Letícia, Tainara, Nanine e Eloane, né? Esses participantes na nossa aula. Galerinha, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje, né? Deixa eu só colocar aqui para compartilhar a tela. Rapidinho. O computador está muito lento, muito pesado, muita coisa. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Sim. Eu estou abrindo aqui o arquivo, mas meu computador está muito pesado, muito cheio. Para compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Um momentinho só, tá? O pessoal está chegando aqui. Letícia, Alain, Pedro. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia. Gente, vê só. Estão vendo aí o compartilhamento de tela? Não. Estão vendo agora? Sim. Pronto. Tá todo mundo vendo, né, gente? O nosso quadro virtual. Todo mundo tá vendo, gente? Vamos lá. Pessoal, galerinha. Essa aula aqui foi a aula da semana passada a respeito de força-peso. Tá certo? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Todo mundo aí tá me vendo, né? Pessoal, galerinha. Essa aula foi a respeito de força-peso. Nossa aula da semana passada. Eu vou mostrar aqui a fórmula para vocês de força-peso. Meu computador está muito lento. Travando bastante. Deixa eu chegar na parte que eu quero. Essa parte a gente já viu. Aqui nós temos a fórmula da força-peso, né? P igual a M vezes G. P significa o quê, galerinha? Relembrando a nossa aula de sexta-feira. Peso. Peso. A unidade de peso, já que peso é uma força, é dada em que unidade de medida? Newton. Newton. Esse M significa o quê, gente? O M? Massa. A massa de um corpo varia ou não varia? Não.
A massa não varia de jeito nenhum. Se você tem aqui 80 quilogramas e vai, por exemplo, para outra galáxia, faz uma viagem para outra galáxia, você vai chegar nessa galáxia com a mesma massa, 80 quilogramas. Agora, o peso varia, sim ou não? Sim. O peso varia. O peso varia de acordo com o quê? A gravidade. A gravidade. Se a gravidade for muito alta, esse peso vai ser alto ou vai ser baixo? Hein, gente? Se a gravidade ela for alta, esse peso vai ser alto também ou vai ser baixo? Vamos lá, gente, relembrar a aula passada de sexta-feira? Eu vou responder para vocês. Se a gravidade for alta, o peso também é alto. Se a gravidade for baixa, o peso também vai ser baixo. Um exemplo disso está bem próximo de nós, quando a gente vai para uma praia ou para uma piscina, né? Você aqui fora não conseguiria levantar uma pessoa, por exemplo, de 100 quilogramas. Né? Por quê? Porque a gravidade aqui é alta, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se você for para uma piscina, onde a gravidade vai ser em torno de 1,5 metros por segundo ao quadrado, você consegue levantar essa pessoa, fazer ela boiar, por exemplo. Por quê? Porque o peso dela também diminuiu. A massa dela continua sendo a mesma, 100 quilogramas. Mas o peso dela diminuiu porque a gravidade do local também diminuiu. Então, peso e gravidade são grandezas diretamente proporcional. Enquanto um aumenta, o outro também aumenta. Enquanto um abaixa, o outro também abaixa. Tá certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais, né? O peso e a gravidade. Tá certo? Alguma dúvida nisso? Não, professor. Nenhuma, né? Pronto. Isso daqui, gente, foi praticamente a nossa aula de sexta-feira, tá certo? Foi a respeito dessa análise. Aqui está a fórmula para vocês. Vocês receberam, né? Assim que acabou a aula de sexta-feira, eu mandei para vocês esse slide na íntegra, tá bom? Inclusive com os exemplos que ficou para a gente responder hoje. Não deu tempo de nós respondermos o exemplo que tem nessa aula virtual. Eu vou passar aqui. Esse meu computador está uma lenda, né? Lento demais. Aqui eu falei sobre força normal, né? Gente, quando a gente trata de força-peso, a gente tem que saber que tem duas forças atuando aí no corpo, tá certo? Tem a força-peso empurrando para baixo e tem a força normal empurrando para cima. Tá bom? Vamos lá. Alguém fez esses exemplos? Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto exemplo, né? Para a gente fazer. Todo mundo fez esses exemplos, galerinha? Responderam? Ou analisaram? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Professor, o Kivson tá pedindo pro senhor aceitar ele. Quem? Kivson. Iveson. Não tem ninguém aqui na minha sala de espera, não. Agora sim apareceu. Mas não tinha ninguém. Quando alguém pede para aceitar, chega a notificação aqui para mim. Pronto, vamos lá. Primeiro exemplo, ele diz assim, ó, galerinha. Eu quero a participação de todos na resolução dessas atividades, dessas 4 questões, tá bom? Exemplo 1, ele diz assim, ó. Em relação aos conceitos de peso e massa, gente, eu estou falando de peso e de massa. A gente sabe que peso varia de acordo com a gravidade, mas a massa não varia. Então, vamos colocar o que a gente estudou, o que a gente viu nas aulas passadas e no início dessa aula em prática. Então, em relação aos conceitos de peso e massa, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa falsa, que você marque a alternativa falsa, tá bom?
Então, vamos lá. Primeira alternativa, ele diz assim, ó. O peso é calculado pela massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade local. Isso é verdadeiro ou falso? Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Hein, galerinha? Ana Nini está dizendo aqui no chat que é verdadeiro. Vocês concordam com ela? O peso é calculado pela massa do corpo multiplicada pela gravidade. A fórmula é essa, P igual a M vezes G. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Gente, cadê vocês? Verdadeiro, professor. Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Heitor tá aí, né? Falou agora. Alan Félix. Nínive respondeu no comentário ali. Beleza, eu vi que Nínive respondeu. Eu tô vendo agora que Alan também respondeu verdadeiro, né? Eduardo Brito tá aí. Tô, professor. Você acha que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Eloane, Oi, professor. verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A maioria acha que é verdadeiro, né? Pessoal, galera, é verdadeiro. A gente viu Sim. pela fórmula da gente. A gente viu na fórmula, gente, que peso é calculado massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Isso é verdadeiro, tá certo? Letra B. Peso e massa são grandezas físicas diferentes. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, professor. Acha que é verdadeiro? É verdadeiro, galerinha. Peso e massa são grandezas físicas diferentes. Enquanto o peso é uma força, né? Se peso é determinado força, claro que é força, porque a unidade de medida é o Newton. Então, se peso é uma força, é uma grandeza vetorial. E massa é dada em quilograma. Não é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar. Então, peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar. Ou seja, são grandezas físicas diferentes. Então, é verdadeiro. Agora, a letra C. A força-peso aponta para baixo. A gente poderia dizer até que era verdadeiro, já que a força-peso ela vem assim, ó, para o centro da Terra, né? Mas vamos analisar a letra D. Peso é uma grandeza vetorial medida em Newton. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Peso é uma grandeza vetorial, já que peso é a unidade de medida de força. Então, ela é uma grandeza vetorial. E toda a força é medida em Newton. Então, a letra D está correta. E letra E. Massa é uma grandeza escalar medida em quilograma. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Massa é uma grandeza física escalar, como eu falei quando eu estava me referindo à letra B. Massa é uma grandeza escalar medida em quilograma. Então, notem. Peso é uma grandeza vetorial medida em Newton e massa é uma grandeza escalar medida em quilograma. Agora, a letra C. A força-peso aponta para baixo. Essa é incorreta e eu explico aqui em detalhes para vocês por que ela é incorreta. Leiam comigo. A única alternativa incorreta é a letra C. Nela é dito que o peso aponta para baixo, o que está errado. Uma vez que a força-peso é uma grandeza vetorial, sua definição depende de um referencial. Para nós, por exemplo, uma pessoa em outro lado do globo terrestre, em outro lado do planeta, tem o seu peso apontado para cima. O correto seria dizer que o peso aponta sempre para o centro da Terra. Então, o peso ele não aponta para baixo, ele aponta para o centro da Terra, porque uma pessoa que está do outro lado do globo, para a gente, como referencial, o peso está apontando para cima e não para baixo. Mas para ele lá, o peso está sempre apontando para o centro da Terra. Então, essa seria a resposta correta. Alguma dúvida nesse primeiro exemplo, gente? Alguma dúvida?
Não. Nenhuma, né? Não. Não. Vamos lá para a segunda questão. Ele diz assim, ó, na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, eu quero dizer para vocês, né, que a gravidade ela muda de lugar para lugar. Aqui na Terra, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, na verdade, se a gente for ao pé da letra, não é 10 metros por segundo ao quadrado, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para facilitar a nossa vida, para não termos que trabalhar com números decimais, a gente arredonda de 9,8 para 10. Mas, quando a gente está tratando de força-peso, geralmente ele dá a gravidade certinha, 9,8, né? E ele vai falar isso aqui nessa questão. Ele faz um comparativo. Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso de uma pessoa é de 80 newton. Né? O peso de uma pessoa é de 80 newton. Na Terra, onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a massa dessa pessoa em quilogramas será igual a quanto? Aqui ele lhe dá as alternativas. Galerinha, o que é que eu tenho aqui nas minhas mãos para começar a resolver esse problema? Note que primeiro eu tenho que tomar como referencial os dados que ele me deu da Lua. Da Lua ele me deu 2 dados. Ele me deu a gravidade da Lua de 1,6 metros por segundo ao quadrado e me dá o peso e não a massa. Ele me dá o peso da pessoa que é de 80 newton. Então, se eu tenho a gravidade da Lua e tenho o peso da pessoa na Lua, basta agora eu achar a massa dessa pessoa na Lua. Concordam comigo? Concordam comigo? Eu tenho minha fórmula. Essa daqui embaixo, eu acompanhei o cursor do mouse, eu tenho essa fórmula. Peso igual a massa vezes gravidade. Eu tenho o peso da pessoa na Lua e tenho a gravidade da Lua, basta agora eu achar a massa. Se eu achar a massa dessa pessoa na Lua, galerinha, concordam comigo que de tabela eu estou achando a massa dessa pessoa na Terra, já que a massa não varia de local para local? Vocês concordam comigo? Hein, gente? Vamos lá participar, galerinha. Sim. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, devemos calcular a massa da pessoa com base em seu peso e na gravidade da Lua. Então, eu vou colocar aqui minha fórmula. Essa fórmula é onde a gente vai usar para tudo, tanto para descobrir peso, como para descobrir massa, como para descobrir a gravidade do local. Então, eu vou substituir os dados. Qual é o peso dessa pessoa na Lua? 80 newtons, ele me dá na questão. Igual. Qual é a massa dessa pessoa na Lua? Não sei. Eu não sei nem na Lua e nem na Terra. Então, vai ficar o M. Qual a gravidade da Lua, já que eu estou me referindo à Lua? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de P, por 80 newtons, que é o peso da pessoa na Lua, igual a massa que eu quero descobrir, multiplicado pela gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu fiquei com essa expressão, 80 igual a m vezes 1,6. Como o meu objetivo é só achar o valor de m, e esse 1,6 está me atrapalhando, está multiplicando, esse 1,6 vai passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. E qual a operação inversa da multiplicação, gente? Hein, galerinha? Divisão. Divisão. Então, se esse 1,6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu isolo m, ó. M vai ser igual a 80 dividido por 1,6. E quando a gente faz essa divisão, gente, 80 dividido por 1,6, a gente encontra como resultado 50. Então, a massa dessa pessoa na Lua vai ser igual a 50 quilogramas. Mas aí eu pergunto a vocês, a massa dessa pessoa na Lua é 50 quilogramas. Quanto é a massa dessa pessoa aqui na Terra, gente? Hein, galerinha? Se a massa dessa pessoa é 50 quilogramas na Lua, quanto é a massa dessa pessoa aqui na Terra? Ana Nini está botando aqui 50 quilogramas também. Vocês concordam com ela? Sim. Por quê?
Por que concordo com a Ananina e vi que também é 50 kg, Porque gente? Como é? a massa não varia. Porque a massa não varia. Quem varia é o peso, né? Se eu encontrei M, a massa igual a 50 kg na Lua, com certeza essa massa de 50 kg também vai se vir aqui para a Terra. Não vai mudar. Então, aqui eu vou colocar essa análise em detalhes para vocês. Acompanhe comigo a leitura. Pelos cálculos anteriores, encontramos que a massa desse corpo é igual a 50 kg. No entanto, pede-se a massa do corpo na Terra, que deve ser igual à sua massa em qualquer outro lugar do universo. Desse modo, a alternativa correta é a letra B. A massa na Terra também vai ser igual a 50 kg. Galerinha, eu venho batendo sempre nessa tecla. A massa é invariável. O que varia é o peso de acordo com a gravidade do local. Mas a massa continua sendo a mesma para qualquer lugar do universo. Alguma dúvida nessa segunda questão, gente? Não. Não, professor. Então, vamos passar adiante para a terceira questão. Vamos lá. Ele diz assim nesse terceiro quesito. Um objeto tem peso, galerinha, quando ele fala um objeto tem peso, vem logo na minha cabeça quilograma. Isso está errado. Quando ele fala de peso, não tem nada a ver com massa, tá certo? Massa é que é em quilograma. Peso é uma força, é dado em Newton. A gente tem o costume de dizer, vou ali na farmácia me pesar, mas eu já falei que a gente está falando errado. Então, nessa questão, quando ele diz que um objeto tem peso igual a 200 e quanto, gente, lê aí para mim, é porque tem um negócio em cima da minha tela que não dá para ver. Alguém pode me dizer aí? É 2.231 newton, não é isso? Não é, galerinha? É, professor. Então, vamos lá, vou ler. Um objeto tem peso igual a 2.231 newton na superfície de Júpiter, onde a gravidade é de 24,79 metros por segundo ao quadrado. Então, note que ele me diz o seguinte, ó. Ele me diz o peso, né? Ele me diz o peso P, 2.231 newton, e me diz a gravidade de Júpiter, que é de 24,79 metros por segundo ao quadrado. Aí, ponto. Aí ele vem com a pergunta, ó. Qual deve ser o peso desse corpo em Marte? Ele quer saber o peso do corpo em Marte, onde a gravidade é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Gente, vocês acham, vou fazer uma pergunta, vocês acham que esse peso em Marte, ele vai ser maior ou menor que esse peso de Júpiter de 2.231 newtons? Em Marte, esse peso vai ser maior ou menor? Me respondam aí. Menor? Por quê? Porque o peso em Marte vai ser menor do que em Júpiter. Analise os dados que ele está dando Por para a causa da gente. Porque a gravidade. gravidade é menor também. Porque a gravidade de Marte é menor também, então o peso vai ser menor também. É isso que vocês querem dizer? É isso, gente? Muito bem. Galerinha, veja o peso que está em Júpiter, 2.231 newton. É um peso bastante grande. Agora, veja a gravidade de Júpiter. Para esse peso ser tão grande assim. A gravidade de Júpiter é 24,79 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, se eu pudesse pisar em Júpiter e Júpiter fosse plano, talvez eu não conseguiria nem andar em Júpiter, como se você estivesse subindo a ladeira praticamente em pé. Andar em Júpiter, como a gente anda aqui na Terra, era como se a gente estivesse subindo uma ladeira, porque a gravidade é muito grande, então meu peso vai ser muito grande também. Então eu vou ter dificuldade até de me locomover, né? Já em Marte, não. Olha a gravidade de Marte. É menor do que a da Terra, é praticamente 3 vezes menor do que a da Terra, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, esse peso em Marte também vai ser bem menor, porque a gravidade também é bem menor.
Eu venho falando sempre para vocês que peso e gravidade são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Se um diminui, o peso também diminui. Tá bom? Então, aqui ele dá as alternativas e a gente vai calcular agora qual o peso dessa pessoa em Marte. Mas para eu saber o peso dessa pessoa em Marte, galerinha, está faltando um dado muito importante nessa questão, que é o quê? A massa desse corpo. Eu não sei qual é a massa desse corpo, mas eu sei que se eu descobrir para Júpiter, eu descubro também para Marte, já que essa massa ela não varia. Quem varia é o peso, tá certo? Então, solução. Baseados na massa e no peso do corpo em Júpiter, podemos calcular a sua massa em Marte. Então, coloquei aqui a fórmula, peso, acompanha aqui o cursor do mouse, tá bom? Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Agora eu vou substituir isso tudo para Júpiter, para depois calcular em Marte, tá? O peso de Júpiter, 2.231 newtons, igual a massa, que eu não sei nem Júpiter nem Marte, então eu repito a letra M, multiplicado pela gravidade de Júpiter, já que eu estou usando o peso de Júpiter. A gravidade de Júpiter é igual a 24,79 metros por segundo ao quadrado. Fiquei com essa equação para achar o valor de M. Porém, para achar o valor de M, esse 24,79 tem que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos ficar com M igual a 2.231 dividido por 24,79. E quando a gente faz essa divisão aqui, galerinha, desse número inteiro que está no numerador por esse número decimal que está no denominador, a gente encontra uma massa igual a 90 quilogramas. Gente, essa massa de 90 quilogramas foi a massa que eu encontrei com os dados de Júpiter, né? Tanto o peso como a gravidade de Júpiter. Encontrei a massa igual a 90 quilogramas. Aí eu pergunto a vocês, essa massa de 90 quilogramas vai ser usada também para Marte? Pode ser usada também para Marte? Sim ou não? Hein, galerinha? Gente, vamos interagir. Essa massa que eu encontrei aqui, com as unidades de medida, com os dados de Júpiter, essa massa de 90 quilogramas, eu posso também adotar ela para Marte, sim ou não? Pode, Por quê? porque a massa não varia. Porque a massa não varia. Então, ó, agora eu vou jogar na fórmula de novo, porém agora com os dados de Marte, para descobrir qual o peso em Marte. Então, peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Eu quero saber o peso desse corpo em Marte, então P vai ser igual a massa. A massa a gente descobriu, ó, lá de Júpiter, 90 quilogramas. Como essa massa não varia, eu também adoto ela de 90 quilogramas. Então, massa multiplicado pela gravidade. Porém, a gravidade agora vai ser de Marte, que é de 3,7 metros por segundo ao quadrado, que ele me informa na questão. E quando a gente multiplica esses dois fatores, ó, 90 multiplicado por 3,7, a gente encontra o peso de Marte, que equivale a 333 newtons. Então, veja a diferença aqui, galerinha, do peso de Marte, 333 newton, para o peso de Júpiter, do 2.231 newton. Então, veja a diferença, como ela é gritante, né? Ela é muito diferente. 2.231 para 333, mas por que isso ocorre, essa diferença de peso? Por causa da diferença de gravidade. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Por isso que o peso de Júpiter dá 2.231, que a gravidade lá é muito maior. E o peso em Marte deu pequenininho, de 333, porque a gravidade de Marte também é pequenininha, 3,7. Por isso que o peso foi menor, tá certo? Então, a gente pode comprovar aí que são grandezas diretamente proporcionais, né? Se a gravidade aumenta, o peso também aumenta. Se a gravidade diminui, o peso também diminui. Então, depois de termos descoberto a massa do corpo de 90 kg, aplicamos novamente a fórmula do peso, dessa vez utilizando a gravidade de Marte, 3,7. Né? Desse modo, encontramos que o peso desse corpo em Marte deve ser de 333 newtons. Alguma dúvida, gente, nessa terceira questão? Alguma dúvida? Não. Não. Nenhuma, né? Vamos agora, galerinha, para o último exemplo, tá bom?
Exemplo 4, ele diz assim, ó, uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 quilogramas, qual o seu peso na superfície da Terra? Aí ele continua. E na superfície da Lua? Né? Qual o peso na superfície da Lua? Ele diz aqui, ó, considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e a gravidade na Lua de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Ele quer saber o peso na Terra e o peso na Lua. Vamos calcular, gente. Calculamos a força-peso, onde P é igual a peso, como vocês sabem, aqui está bem explicadinho, ó, M é a massa e G é a gravidade, e a nossa fórmula, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Aqui seria G, aqui eu botei A, mas é G, tá bom? Observação, a massa característica do corpo será a mesma em qualquer lugar. Ele está dando a observação aqui para vocês que a massa ela não varia. Então, calculando o peso da pessoa na Terra, peso na Terra é igual a massa vezes a gravidade. O peso na Terra vai ser igual. A massa do corpo, ele me diz aqui, ó, 80 quilogramas, multiplicado pela gravidade da Terra, que é de 9,8. Então, multiplicando 80 por 9,8, a gente encontra o peso dessa pessoa na Terra. O peso dessa pessoa na Terra é igual a 784 newtons. Agora, vamos calcular o peso dessa pessoa na Lua. O peso da pessoa na Lua vai ser igual à massa do corpo multiplicado pela gravidade da Lua. O peso dessa pessoa na Lua vai ser igual à massa, que não varia, que é os mesmos 80, os mesmos que a gente adotou para a Terra, a gente adota para a Lua. A massa não varia, 80. Que vai variar o quê? A gravidade da Lua, né, que é diferente da Terra. Enquanto a gente usou aqui na Terra 9,8, a gravidade da Lua a gente usa 1,6. E quando a gente multiplica 80 vezes 1,6, a gente encontra um peso da pessoa na Lua igual a 128 newtons. O que eu quero que vocês observem aqui é a diferença. O peso da pessoa na Terra, 784 newtons. Agora compare com o peso na Lua, 128 newtons, bem menor. Aí eu pergunto a vocês mais uma vez, por que a diferença no peso, galerinha? Por que tem a diferença do peso da Terra para a Lua? Me responda aí, por favor. Hein, gente? Por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Muito bem. Olha a gravidade da Terra, 9,8. Olha a gravidade da Lua, 1,6. Então, quanto maior a gravidade, maior é o peso. Quanto menor a gravidade, maior é o peso. Gente, isso de uma vez por todas, ficou claro para vocês? Sim. Sim. Ficou claro também que a massa ela não varia, continua a mesma para qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer galáxia? Ficou. E quem varia é o peso de acordo com a gravidade, então tudo certo, né, gente? Galerinha, vê só. Esse slide, vocês já têm ele, mas eu vou mandar novamente para vocês terem acesso, tá bom? Para estudarem, para... né, qualquer dúvida que tenham, vocês poderem fazer, tá bom? Gente, alguma dúvida na aula de hoje, nessa correção? Não. Nenhuma, né? Tudo certo, né? Então, gente, por hoje a gente fica por aqui. Eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Na aula que vem, eu vou vir com uma ficha de exercício a respeito de força-peso comentado. Agora, a gente vai ter uma semana aí de... Não sei se é a semana que vem, de atividade oral. Eu vou fazer perguntas aqui e vocês vão respondendo para a nota de vocês. Já corrigi o simulado de vocês, tá certo? Corrigi lá na escola, fui no colégio corrigir lá. Eu e Délio corrigimos a atividade de física de vocês, o simulado. Gostei de algumas notas e outras eu não gostei tanto, tá bom? Mas peço a vocês que vão estudando, tá bom? Eu sempre mando essas aulas no grupo, vai estudando. Ok. Para que vocês possam fazer cada vez provas melhores, tá bom? Então, gente, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima sexta, tá bom? Tchau, gente. Tchau.